O movimento que vocês hoje estão dirigindo, no passado começou pelas nossas mãos, pela nossa cabeça, né? E não sozinho, mas com companheiros que se propuseram a esse mistério. Eu quero pedir permissão para vocês para lembrar alguns nomes da época que nós começamos. Lembrar do dia 14 de julho de 1954, uma tarde chuvosa e fria na cidade de Guararapes, quando nós lançamos a ideia, a proposta de criarmos a Comenoeste. E as pessoas que estiveram conosco naquela época, alguns deles hoje já no plano espiritual, foi a equipe de Guararapes toda, principalmente Carlos Batista e sua família, Aníbal Moço, o velho Coimbra, aquela turma boa, antiga, sem muita cerimônia, e também como a gente, sem cultura, sem muita cultura, né? E de Penápolis estava Eupídio Moreira e mais algumas pessoas. De Araçatuba, a família da Loca, o Orlando Ayrton de Toledo, hoje participando da Federação Espírita Brasileira, professor em odontologia e um companheiro dinâmico. E nós começamos, inventamos aquele movimento e ele foi para frente. Penápolis se candidatou a sediar a primeira Comenoeste. Eupídio Moreira, vocês às vezes até não conhecem, mas eu vou citar uma referência, que era aquela menina que me acompanhava para todo lado. Eu me hospedava na casa dela em Penápolis durante a preparação da Comenoeste. E a Mariluza Moreira Vasconcelos, médium e palestrante, muito boa, e não sei por que ela está desaparecida do movimento espírita atual. Eupídio era o pai dela. Então, nós fomos trabalhando desse modo, até que, depois de algumas prévias, de alguma programação, tínhamos na USE, porque nada nós fizemos sem o concurso da USE, sem o... Aliás, fizemos em nome da USE. Nós tivemos, naquele período, o diretor do Departamento de Mocidades da USE, em seguimento da Nair de Moura, Alcibiades Berter, e deu bastante apoio à nossa iniciativa. Hoje, no plano espiritual, eu acredito muito no companheirismo do Alcibiades. Presidente
Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de Barros também nos apoiaram bastante. Elza Mazoneto Machado, hoje vice-presidente da Associação o Departamento Internacional de Espiritismo, né? Ou associação, me passa agora, mas era uma criatura também que nos apoiou muito. Realizamos a primeira Comenoesp em Penápolis. As prévias foram bem próximas uma das outras, porque nós tínhamos que estabelecer uma programação. Nós não poderíamos fazer uma coisa assim, a olho, sem planejamento, sem começo, meio e fim, não, porque nós somos infinitos, então esse fim não existe, mas existe a busca do até lá. Com mais aperfeiçoamento, com mais estudo, com preparação de motivos superiores. Então nós fomos fazendo, e nós organizamos como a Comenoesp foi. E eu espero, meus irmãos, meus jovens, que vocês não levem a mal a minha observação, mas que vocês pensem nisso, porque eu espero que ainda não por muito tempo irão em busca de rever o passado. Creio estar ainda o arquivo da Comenoesp cedo em Penápolis. Ali está uma amostra do que era o nosso trabalho. E como nós adotamos? Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo? Não. O principal motivo, porque vamos atrair jovens, nós vamos atrás dos jovens. Os jovens não são como os adultos, como os velhos. Eles têm pensamento diferente, têm anseios variados, sim. Mas nós vamos conscientizá-los de que a euforia, que aquela ansiedade própria da juventude não desapareça, não fique nula, não seja anulada pelo objetivo da Comenoesp, mas também ela seja submetida ao controle da doutrina espírita, que é o objetivo principal. E qual é o objetivo da doutrina espírita? É calar o jovem? Para a boca da Nayara, fazer ela calar a boca? De qualquer um dos irmãos aqui? A minha? Não. Mas é fazer com que nós nos preparemos para que o nosso falar seja sempre, como disse Jesus, o sim, sim, o não, não. Nunca deixarmos
nos envolver por ilusões, por fanatismos, por ideias fúteis. Nós temos um objetivo maior. Nós somos espíritas, quer queira, quer não, jovem, nós espíritas somos diferentes do resto da humanidade em alguma coisa. Sem o direito de menosprezá-las. Esse outro lado da sociedade não pode ser desprezada, não pode ser menosprezada. Ela tem que ser atraída pela nossa euforia, pela nossa alegria, por tudo que esteja em nós como objetivo, mas norteado sempre pela doutrina. Olha, nós somos espíritos sujeitos à evolução, sujeitos ao progresso. Aliás, sujeitos não, somos obrigados ao progresso pela própria natureza que desfrutamos, pela própria natureza de que somos. Então, nós temos todos esses compromissos, todas essas responsabilidades, sem, mais uma vez, anular a mocidade. Então, nós fizemos o seguinte: reunimos com Alcibiades Berta, diretor do Departamento de Mocidades da USP, a Elza Mazoleto Machado, que era uma assessora, Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão da Silva. Colhemos experiências e ideias de José Herculano Pires, de Eurípides de Castro e outros, para vermos o que nós poderíamos incluir como parte básica do nosso objetivo. Então, escolhemos o seguinte: a concentração será realizada em uma cidade, como foi Penápolis. De manhã, nós tínhamos números artísticos, nós tínhamos, aliás, de manhã não, durante o dia, tínhamos números artísticos antecedendo sempre aos trabalhos que se realizavam. Qual foi a primeira iniciativa? Vamos organizar um trabalho com defesas de teses. Então, nós escolhimos 3 teses. Uma sobre o Espiritismo na parte científica, outra a filosófica e outra a religião. E dava essas 3 teses para as mocidades que fossem participar da Comenoesp. Elas tinham a obrigação de, no primeiro semestre, preparar, ter alguém sempre que escrevesse aquela tese, elaborasse, sempre fazia em equipe, e depois cada mocidade mandava para o conselho diretor da Comenoesp essas teses. E nós tínhamos também pessoas, vou citar aqui a tese sobre religião. Nós mandamos
para uma comissão formada por pessoas de Bauru e Jaú, que foi Roberto Previdelo, presidente da União Municipal Espírita de Bauru e nosso líder na região. E Jaú, também nós tínhamos um companheiro que eu estava lembrando o nome dele agora, fugiu agora o nome dele, mas Romeu Moseganti, lá de Jaú. E o Orlando Ayrton de Toledo, os três formaram a comissão para analisar a tese e classificar as teses das mocidades no aspecto religioso. O científico nós já mandamos para o Herculano Pires, o Dr. Erilex, que eram duas pessoas bastante eficientes, e a outra para a filosófica, para Emílio Mansuvieira, o professor Emílio Mansuvieira, e Anselmo Gomes, também o nosso companheiro da USP. E então eles aprovavam, selecionavam, classificavam aquelas teses. As três classificadas em primeiro lugar era apresentada na Comenoesp. Era reservado um período para a apresentação das três teses aprovadas. E ali fazia também ainda mais comentários a respeito daquelas teses. Outra coisa que nós preocupamos bastante, porque nós sabemos que a doutrina espírita precisa de divulgadores eficientes e sérios, o que infelizmente nós estamos tendo alguns também que não estão levando a sério, eles estão prevalecendo de opiniões próprias para até se interpor em princípios que considerados básicos da doutrina, com opiniões próprias, opiniões particulares. E como nós sabíamos que já existia, nós procuramos então também criar na Comenoesp oportunidade para os jovens que estavam começando. Organizamos um concurso de oratória. Esse concurso de oratória, meus irmãos, se os irmãos analisarem bem, vão ver que grande número dos que hoje estão ainda em evidência com maior ênfase são jovens que passaram não somente pela Comenoesp, mas por outras concentrações como a Comenesp, como a Elesp, que também foi uma sequência da Comenoesp. Costumamos dizer que a Comenoesp originou as outras, né? E vou chegar lá daqui a pouco para os irmãos. Eu estou apenas contando a programação como foi e por quê, né? Então nós ficamos organizamos então um concurso de oratória. E esse concurso de oratória era
sempre sob a responsabilidade de pessoas também competentes. Estava sempre com a gente fazendo as classificações, Orlando Ayrton de Toledo e mais outras pessoas assim de nível assim, mais adiantado em conhecimento em cultura espírita também, né? E também em técnica, em didática, tinha que ter pessoas competentes para aquilo. Sempre vinha de São Paulo, Santo André Cícero Pimentel Moura, da capital, Natalino do Oliva, e sempre tínhamos pessoas assim para... Depois surgiu a Maria Rossettini, que também foi vencedora em concurso de oratória, e aí ela se capacitou, formou em psicologia. O Ailton Guido Paiva, o esposo dela agora, também já... E assim nós fomos criando aqui um concurso de oratória. Nós tínhamos, como tínhamos o julgamento, um período para o julgamento das teses, nós tínhamos também um período para o concurso de oratória. E quem foi ver, quem nós podemos apontar? Não vamos apontar todos não, são muitos, mas vamos apontar alguns. Bianradina teve 3 jovens que se classificaram em concurso oratório. Os 3 estão desencarnados. É João José Cabe e 2 irmãos, Adair e Vanderlei Jacó. Mas nós tivemos em Araçatuba 2 elementos que estão em evidência hoje, e com resultados maravilhosos. Nós temos o César Perri de Carvalho, que hoje está interinamente na presidência da Federação Espírita Brasileira. Foi vencedor no concurso de oratória em Araçatuba. Nós temos Nestor Mazotti, que também foi companheiro desse movimento, depois presidente da USE e agora na FEB. Tivemos também, naquele tempo, o Balieiro, lá de Ribeirão Preto, que, muito embora morando em Ribeirão Preto, ele atravessava a Araraquarense e vinha participar na Comenoesp. Os irmãos conhecem o Balieiro, bom palestrante, foi presidente da USE e é um ótimo candidato nosso a representar o movimento espírita na FEB também. E daí por diante, o Israel Antônio Alfonso de Lins. Aí de Araçatuba também foi a Ana Jaci Guimarães, depois que ela casou com Geraldo Guimarães, que criou do lado de Valdo Pereira Franco, ela passou a assinar Ana Guimarães. Hoje está no Rio de Janeiro, está lá em Niterói, próximo ao Raul Teixeira, que também cresceu nesse movimento, e com a família organizada, e mais uma filha dela também, como ótima expositora espírita de fama internacional. Em Bauru,
Richard Simonetti não tornou-se espírita, que ele já era de família espírita, ele já ia em centro, né? Ainda há poucos dias ele me falou isso em Campo Grande. Ele frequentava o centro, ia no centro, mas tinha aquele entusiasmo. Tinha uma tia dinâmica lá em Bauru, a nossa querida Nina Marchione. Mas o Richard era um frequentador de centro sem muita assiduidade. Na segunda Comenoesp, ele foi assistir uma palestra e saiu de lá empolgado e nunca mais pendurou a chuteira, né? Richard está aí, falando, escrevendo e trabalhando. Os bauruenses podem dizer com denodo lá no Amor e Caridade, né? E também da família vieram outros que participaram também. Em Lins teve também o Israel Antônio Alfonso, excelente, só que ele está parado agora. Eu não sei por que parou, eu acho que o dinheiro. Eu falei para ele que o dinheiro tomou conta dele, agora ele não tem tempo mais para a doutrina, mas um orador excelentíssimo. Então nós vemos, meus irmãos, que esse concurso de oratória é uma coisa que não pode ser relegada a um segundo plano. Ele tem que encontrar um caminho de retorno ao nosso movimento. Mas eu quis falar isso para vocês, porque eu já tinha falado isso ao Gustavo, eu falei isso também ao nosso irmão lá da USE, o Thiago. Eu já falei isso para eles também, não falo por trás, eu falo na cara, né? Então, eu precisava falar isso para vocês, para mostrar que vocês têm uma responsabilidade muito grande na continuidade da afloração de novos oradores, porque quem produziu mais oradores no Brasil foram as concentrações de mocidades espíritas. Mas eu vou agora contar para vocês por quê. Eu não vou alongar, porque nós temos outras coisas pela frente, mas eu vou contar para vocês o motivo por que nós começamos a Comenoesp. Nós toda a vida soubemos, de conhecimento público, que a Federação Espírita Brasileira, muito bem dirigida, cuidadosamente, primeiro pela família Freitas, lá o Vantuil de Freitas, e depois vem a família. Antes do Vantuil teve Bezerra, a Federação foi sempre um ponto de referência, né? Federação Espírita Brasileira. Mas ela adotava um critério dela lá, não que ela abandonasse, que ela não gostasse dos jovens, mas ela gostava muito dos jovens ligados a eles, ouvindo, sem aquela liberdade que nós buscamos quando criamos o movimento de concentrações. E na década de 40, um grupo, Dr. Wilson Ferreira de Mello, de Barretos, Altivo Ferreira de Barretos, Altivo está lá na FEB, também é o meu parceiro agora, ele mandou falar para mim que agora ele é meu parceiro, porque o glaucoma pegou ele e deixou ele totalmente cego também.
mas está trabalhando lá no Reformador e se dedicando à doutrina. Da minha idade também, esse mocinho ainda, né? E de Franca, o doutor Aguilherme Morato, Tomás Novelino, aquela turma de Franca ali, mas algumas pessoas ali de Campinas e tal, e outros lá de Minas. Então, criaram um movimento jovem, a Concentração de Mocidades Espíritas do Brasil Central e o Estado de São Paulo. Era uma maravilha. Era uma maravilha. Nesta concentração eu assisti verdadeiros encantos, verdadeiras revelações. Mas, em maio de 54, aí essa concentração, ela realizava-se ora em Minas, ora em São Paulo, ora em Goiás, ora em Goiânia, né? Então tinha esse roteiro, como tem também a Menoesp. Mas aí parece que foi incomodando alguém, viu? Os moços começaram também a buscar o seu campo, a sua liberdade. Começou a surgir jovens nessa mocidade do Brasil Central, Estado de São Paulo, que eram verdadeiros baluartes, excelentes oradores. Saiu Arileves, saiu Emílio Manso Vieira, saiu Apolo Oliva Filho, saiu isso de São Paulo, sem falar dos de Minas, sem falar em Humberto Ferreira, lá de Goiânia, médico. Então nós vimos que, eu acho que isso foi também criando assim uma coisa, eu não posso dizer o que era, né? Mas incomodou, né? O certo é que incomodou. E então a USE fez um congresso de mocidades espíritas em maio de 54. E lá esteve presente, eu não fiquei sabendo o nome dele, era um sargento da Polícia Civil, parece-me, que frequentava a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Naquele tempo, a sede era no Rio, né? E, terminando o Congresso de Mocidades da USE, esse sargento chegou e disse para nós estamos num grupinho, isso é uma pena que a Federação Espírita Brasileira está intencionada em suspender a concentração de mocidades espíritas. Mas não é possível ser, mas vai acontecer. Já é decisão. O Dr. Vampiro de Freitas já me disse isso. Muito bem. Eu pensei, meu Deus, e nós que gostamos dessa concentração? E naquele tempo, eu era um pouquinho mais moço do que hoje, né? Então eu falei, e nós que gostamos dessas concentrações, como vamos fazer? A que vamos recorrer? Voltei para casa. Eu morava em Andradina.
voltei para Andradina com aquilo me incomodando. Aí, conversando com a presidente da Mocidade Espírita de Andradina, que na época era de Penápolis, a professora Gladys Berry, disse: ó, por que você não vê isso aí, não procura entrar em contato para ver e tal? Eu falei: não, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma concentração de mocidades espíritas regional, aqui da Noroeste, que seria de Andradina a Bauru. Vamos planejar essa concentração e pedir autorização ao Departamento de Mocidade da USP. Ainda nesse tempo, o presidente do Departamento de Mocidade era o Nair de Moura. Também desapareceu e não sei onde ela anda. E aí conversamos com ela, conversei com a família da Loca, a banda da Loca de Araçatuba e tal, e aí embalamos, né? Só que quando foi nessa reunião de instalação, de criação da Comenoesp, a turma preferiu estender mais, incluir a Alta Paulista também. E aí incluímos também a Alta Paulista. Tanto é que na primeira Comenoesp em Penápolis, não teve muito, teve acho que umas 8 ou 10 mocidades, algumas do Noroeste, ali da Noroeste e outras da Alta Paulista, né? Recebemos um grande apoio nessa concentração, na primeira, e quem foi participar com a gente como orador de encerramento dessa Comenoesp em Penápolis foi o ex-deputado federal saudoso Romeu de Campos Vergal, que tinha sido um dos propositores da fundação da primeira mocidade espírita em Piracicaba. Então nós sentimos aquele estímulo e tal, né? E fomos, aceitamos também a Alta Paulista. Mais tarde, nós incorporamos também a Alta Sorocabana. E a Comenoesp ficou, como eu creio, não sei, eu estou distante, mas eu creio que está assim ainda, né? Ela ficou de Andradina a Jaú, aliás, a Bauru, de Jaú ao Porto, aqui próximo a Brasilândia, aqui Panorama, e de Botucatu ao Porto Epitácio. Incorporamos aí também a Alta Sorocabana, né? E fomos assim, lutando. Agora, nunca nós alteramos aquele sistema, aquele plano, porque estava se dando bem, como se deu bem, produziu o que a gente esperava. Quando foi em 63, em Guararapes,
realizava a 8ª Comenoesp em Guararapes e voltou à terra onde nasceu, né? E nós estávamos lá e realizava a concentração do Brasil Central e o Estado de São Paulo em Barretos. Então nós estávamos com a Comenoesp em Guararapes e a do Brasil Central em Barretos. Recebemos Dr. Luiz Francisco Gílio, que foi juiz de direito também aqui em Tupã, né? Ele era juiz de direito em Pirajuí nessa época e estava coordenando a concentração em Guararapes. Nessa concentração, nós estávamos assessorados por Divaldo Pereira Franco, por Jacó Rosman Neto e Terezinha de Oliveira. E nós recebemos lá em Guararapes do Milton Ferreira de Barretos comunicado de que ali em Barretos estava chegando o final da concentração do Brasil Central. Aí nós assustamos, eu com o Dr. Luiz Francisco Gílio, eu como coordenador, como representante do Departamento de Mocidades da USE e ele como coordenador daquela concentração, nos recolhemos e fomos estudar o caso. E decidimos, oficiamos a USE, sugerindo, o primeiro mostrando que agora, com o término da concentração, o encerramento da concentração do Brasil Central e o Estado de São Paulo, a Comenoesp ia ficar impossibilitada de atender essa juventude que gostava de concentrações, que esperava a semana de turismo. Eu chamo assim a Semana Santa, Semana do Turismo, é para passeio. Então, nós esperávamos, toda a juventude que esperava, vamos falar de Semana Santa, né? A Semana Santa, para ir à concentração de mocidade. Agora, as cidades que compõem o Centro-Oeste, aqui o berço da Comenoesp, ficava impotente para receber toda essa gama, esse número de jovens de Minas, de todo o resto do estado de São Paulo, de Minas, de Goiás, de Mato Grosso, né? Que vinha tudo para cá, inclusive vinha outros que não eram nem da região estipulada, vinha de Paraná, vinha do Rio de Janeiro, vinha da Bahia, né? Então, como que a Comenoesp vai suportar isso? Então propusemos a USE a criação das outras concentrações que hoje existem. Também foi proposta nossa, eu e o Dr. Luiz Francisco Gílio. Não sei nem se ele lembra disso, faz tanto tempo que eu não converso com aquele companheiro. E daí, então, meus irmãos, é que esparramou o movimento jovem com essa potência e que pode realizar muito, viu? E nós, idosos, velho não, nós idosos, esperamos que vocês, jovens, assumam, não apenas com esse prazer de vir
mas com a responsabilidade de jovens espíritas, lembrando o nosso querido Leon Denis, que muito jovem foi um dos principais companheiros de Allan Kardec. Nós queremos, meus amigos, agradecer esta oportunidade de poder fazer com vocês esse desabafo e dizer a vocês da esperança que nós temos em vocês. O quanto nós confiamos na tenacidade de vocês, no esforço e na renúncia, porque não se faz nada sem renúncia. Mas renunciar o quê? O inconveniente, para ir em busca do que convém. É isso que eu queria dizer a vocês e dizer a vocês o meu muito obrigado e os meus votos de muito progresso.